E a história se repete, minha gente. Torcedores brigaram após o jogo entre Vasco e Flamengo, válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Um rapaz que passava de moto foi agredido por vários torcedores. Veja só essa cena. Segundo a Polícia Militar, um acusado foi preso. Ele seria integrante de uma torcida organizada que consta na lista de torcedores com impedimento de entrar no estádio. Vamos render esse assunto falando ao vivo com a Renata Igrejas, que tem mais detalhes. Bom dia, Renata. Boa segunda. Boa semana para você. Oi, Darlison, muito bom dia para você também, meu amigo. Bom dia a todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. Exatamente 15 dias depois daquela confusão naquele domingo, 5 de março, a gente vê a história se repetir, né? Na noite desse domingo, mais uma vez, Flamengo e Vasco aqui no Maracanã. Um homem, um suspeito, a Polícia Militar informou que era um integrante de uma torcida organizada que estava impedido pela Justiça. Ele constava naquela lista de proibição, né, da Justiça aqui do Rio de Janeiro de se aproximar do estádio do Maracanã. Foi preso aqui pertinho. A Polícia Militar, Darlison, não informou de qual torcida ele pertence e também não deu identificação desse homem. Disse apenas que ele foi preso porque estava impedido e os policiais, então, o prenderam. Mas a gente viu aí, a gente vê esses vídeos que circularam nas redes sociais durante toda a noite desse domingo de muita violência e muito vandalismo aqui no entorno do Maracanã. A gente vê homens em uma motocicleta passando em um dos portões aqui do Maracanã sendo agredidos no meio da rua, a moto ali, inclusive em movimento, e esses homens são agredidos por torcedores do Vasco. Tem um motorista, inclusive, que está no meio da rua, né, ali tentando sair do local, e aí simplesmente os torcedores partem para cima desses ocupantes da motocicleta. A gente também tem cenas lamentáveis, Darlison, de vandalismo, assim, por nada, troco de nada. Um torcedor dentro de uma composição do metrô, quebrando os vidros do metrô com um extintor de incêndio. A gente ainda não tem uma posição nem da Supervia, porque a gente recebeu a informação de que também houve depredações na Supervia, em estações de trem e também no do metrô. A gente ainda não recebeu um balanço nem do Metrô Rio, nem da Supervia. A Polícia Militar não divulgou um balanço geral de prisões, feridos e também do que foi apreendido. Mas o que a gente viu 15 dias depois, como a gente disse agora há pouco, daquele 5 de março, onde 8 pessoas foram hospitalizadas, um torcedor do Vasco, Bruno Macedo dos Santos, foi morto a tiros. Os suspeitos, inclusive, ainda não foram encontrados, não foram presos. As investigações sobre esse caso, essa execução no entorno ali de São Januário, continuam, ainda não foram concluídas. Então é mais uma cena lamentável, 15 dias depois, Flamengo e Vasco, torcidas brigando, violência e vandalismo, meu amigo, a troco de nada. Eu volto com você. Mesmo de torcida organizada, é igual erva daninha. Se você não poda, você deixa crescer. Igual facção criminosa aqui no Brasil. Quando era para ter podado, quando eram para ter acabado com isso, não fizeram. E agora tem um poder fora do comum, poder paralelo. Igual as milícias no próprio Rio de Janeiro. Torcida organizada é a mesma coisa. Se não começar a combater agora, você vai ver o que vai virar aqui no Brasil, tá? Aqui em São Paulo, Renata, na semana passada, torcedores invadiram o CT do Corinthians e tiveram acesso ao elenco todo dentro do gramado, do centro de treinamento. Olha só o absurdo. A que ponto chegou? E os seguranças do CT do Corinthians nada puderam fazer, porque eram 3, se eu não me engano, para uma dezena de torcedores. Não pode dar asa à cobra, essa é a verdade.